Então vamos lá. Então, primeiro ponto desse módulo, o que que nós fizemos, o que que nós deveríamos ter feito a partir da conclusão do último módulo? Resolver uma demanda real do DP, do processo de payroll, de contratação, tudo relacionado a DP com o cloud. Talvez montar um checklist, talvez analisar o contrato de trabalho, redigir um aditivo de contrato, alguma coisa desse sentido. Essa era a nossa missão. Fazer uma mini auditoria do processo de recrutamento e seleção utilizando o cloud e compartilhar o resultado com os colegas lá no grupo do WhatsApp, Telegram. Beleza? Bem, quando você for compartilhar lá com o pessoal, né, de repente você pode seguir esse roteiro, onde o Cláudio acertou na análise da CLT, onde você precisou ajustar, e esses pontos vão te ajudar, inclusive, a entender como tratar a inteligência artificial no seu dia a dia. Mas falando de hoje, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos entender como utilizar o cloud, e aí mais uma vez vamos reforçar os pontos de contato, mas como utilizar o cloud para gerar insights estratégicos na área de recursos humanos. Então, quais são os indicadores? Primeiro de tudo, dependente do seu nível de conhecimento na inteligência artificial, ou em análise de dados, em negócios, é preciso entender qual é o objetivo. Tudo que você for construir aqui dentro do cloud ou de outra inteligência artificial ou num projeto de análise de dados, é muito importante sempre saber qual é o objetivo que está se buscando, senão você começa a criar sem um objetivo claro e acaba não tendo resultados dentro daquilo que você espera. Beleza? Então vamos lá. O que que eu quero entender? Eu quero fazer só um diagnóstico do meu processo de RH, por exemplo, do meu processo de recrutamento e seleção, do meu processo de retenção de talentos, do meu processo de remuneração, uma estruturação de cargos e salários, ou da jornada dos trabalhadores, dos colaboradores, da parte de treinamento e desenvolvimento, tudo isso a gente precisa mapear e entender qual que é a prioridade, qual que é o projeto que a gente quer desenvolver. Então vamos lá. O que é possível descobrir através da análise de dados dentro da área de recursos humanos? Por exemplo, considerando a parte de turnover, qual é a taxa geral? Então você tem que saber calcular, senão você vai. O que a inteligência artificial trouxer para você, você vai aceitar. Quais são voluntários? Quais são voluntários? Sua base de dados ou o relatório que você vai tirar do sistema te permite fazer esses dois tipos de análise? Não, você precisa ajustar alguma coisa. Quais são as dimensões que você vai usar para fazer essa análise? Exemplo, vou analisar por empresas, porque eu trabalho num grupo de empresas, ou num escritório de contabilidade, ou numa consultoria. Vou analisar por cargo, por faixa etária, por grau de instrução, por estado civil, por filial, por centro de custo. Essas dimensões de análise você já tem que ter esboçado também no seu manual, no seu playbook de indicador. Também, quais são os padrões ocultos que nós vamos buscar? O evento do turnover é uma sazonalidade, ele tem um tempo médio entre a entrada e saída dos colaboradores. Qual é o perfil de quem mais sai da empresa? Qual é o custo estimado desse turnover? Contando o recrutamento, treinamento de uma nova pessoa, a curva de aprendizado que naturalmente todos nós temos. Tudo isso a gente vai esboçar dentro da análise de turnover para que aí sim nós possamos ter insights estratégicos a partir dessa fonte de dados que nós vamos inserir na análise. E nós vamos avançar depois para poder receber recomendações do Cláudio ou da inteligência artificial para que ele possa nos ajudar a identificar os padrões e começar a ter o tipo de análise que nós vamos buscar, que é a análise preditiva e prescritiva. E a inteligência artificial encurtou muito o caminho para se atingir esse nível de maturidade em análise de dados. Se você já tem alguma noção de análise de dados, você deve saber que existem quatro quatro níveis, vamos assim dizer, de análise de dados: a análise descritiva, a análise diagnóstica, a análise preditiva e a análise prescritiva.
Eu arrisco dizer que 80% ou mais das empresas no Brasil nunca fizeram análise preditiva ou prescritiva. Normalmente fazem análise descritiva e diagnóstica. E depois, mais à frente, eu vou fazer um overview de cada uma dessas análises, mas grave esses termos porque nós vamos falar deles mais à frente. E por último, a inteligência artificial, no caso o Claudinho, vai nos ajudar a fazer um benchmark do setor, pesquisando na web índices de referência desse indicador para que nós possamos saber se nossa empresa está bem ou está mal. Porque também, se nós não tivermos essa comparação, a gente pode criar um cenário achando que talvez estamos bem ou achando que estamos mal, e isso não é uma realidade. Então, um turnover de 5% é bom ou é ruim? Se eu não tenho dados históricos da empresa, ou até se eu tenho esses dados históricos da empresa, mas a empresa nunca teve um bom índice, eu posso me enganar. Ao mesmo tempo, eu posso estar achando que está ruim, e se eu fizer um benchmark com o mercado, descobrir que minha empresa está muito bem. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Como fazer isso? Mais uma vez, podemos fazer isso no chat do Claudinho, vindo aqui e, por exemplo, eu vou disponibilizar para vocês uma planilha, uma planilha de. Deixa eu só ver aqui se está. Isso. Eu vou disponibilizar para vocês uma planilha, onde vocês vão inserir essa planilha aqui no chat. Vou disponibilizar para vocês uma skill de turnover. E aí, quando a gente pedir para o Claudinho usar essa skill para analisar a tabela de empregados, ele vai gerar aqueles insights. Então, nós podemos vir aqui e pegar esse prompt, vai estar na descrição da aula, e usar ele. Ó. Analise esses dados de desligamento dos últimos 12 meses, calcule e identifique taxa de turnover mensal e anual, voluntário versus voluntário, áreas com maior concentração, tempo médio de empresa dos desligados e top 3 motivos declarados. Recomende 3 ações prioritárias em formato um relatório executivo. Vou trocar aqui só para ir para o Sonê, para não gastar muitos tokens. E vamos deixar ele processando aqui a informação. Enquanto ele processa, vou parar a aula, a gente volta no próximo vídeo com o resultado que ele trouxe. Até lá!